Agora, as polêmicas da COP30, meus amigos e minhas amigas, não são poucas. Ela que está sendo sediada em Belém, capital paraense, como vocês sabem. E essas polêmicas realmente parecem ter começado cedo, já vem, enfim, se alastrando de alguns meses, mas agora, com a iminência do próprio evento, as coisas vêm, enfim, realmente se apresentando de vez. Isso porque jornalistas estrangeiros foram vítimas de uma tentativa de assalto no mercado Ver o Peso, a maior feira livre da América Latina e um dos principais pontos turísticos da capital do Pará. David de Tarso, que história é essa? Quem, quando, como? E também natural que, dado todos os holofotes e a projeção, que isso é, enfim, superdimensionado e cria mais um passivo aí para os organizadores, né? Não, sem dúvida, são 2 jornalistas que foram atacados por bandidos armados com facas, um chileno e um argentino, mas por sorte, policiais rodoviários federais que estavam ali também na cidade, né, passeando também provavelmente, avistaram a situação e acabaram conseguindo deter um dos bandidos. Mas assim, a repercussão que isso causa em meio a uma GLO que foi implementada justamente para a recepção da COP30, com reforço na segurança, e nem isso tem sido capaz de conter a ação dos criminosos, ainda mais contra jornalistas que vão, muito provavelmente, propagar e reportar essas informações aos países aos quais, né, eles transmitem, porque são 2 jornalistas de TV, uma TV do Catar. Então, olha como fica mal a situação do Brasil em relação a isso. E aí tanto se fala sobre reforço na segurança, sobre GLO sendo instalada para reforçar a segurança pública na cidade que está recebendo o maior evento do mundo, um dos maiores do mundo, e pessoas sendo atacadas, armadas com facas e mediante ameaça ali. Realmente os bandidos ameaçando o tempo todo esses jornalistas. Agora, parece cada vez mais, né, Mano Ferreira? Vamos ser sinceros aqui, se não rola pelo menos uma tentativa de assalto, parece que o turista não aproveitou tudo que o Brasil pode oferecer. É impressionante, parece que vem no pacote, vem quase que na experiência full premium, platinum, full package, né? É inacreditável. É triste, Marinho. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas o presidente Lula falou que a COP em Belém tinha como objetivo fazer com que os participantes de outros países tivessem a experiência real daquilo que é a Amazônia brasileira, daquilo que é a nossa região norte. Parece que estão tendo mesmo, né? Já com esse cartão de visitas por meio de uma tentativa de assalto. É muito triste porque a gente vê como que a região norte, tão sofrida e muitas vezes colocada sempre como se tivesse que arcar sozinha com todos os custos ambientais da humanidade, acaba muitas vezes entregue à sua própria sorte sem as condições reais de verem o seu povo se desenvolvendo com segurança, não apenas pública, mas também jurídica, para que possam florescer com negócios que conciliem a sustentabilidade ambiental e a prosperidade para o povo da Amazônia. Afinal de contas, sem a conciliação da prosperidade econômica, não haverá capacidade de preservação ambiental real. A verdade aqui precisa ser dita e é o que a gente sempre trabalha. A nossa matéria-prima aqui, todo santo dia com vocês aí do outro lado, né, Jess Peixoto? Agora a verdade precisa ser dita, que Belém, nada contra os nossos irmãos paraenses, muito pelo contrário, nada contra a capital paraense, mas ela não estava pronta para realmente contemplar um evento desse porte. Agora, talvez ali no afã de contemplar os aliados políticos da família Barbalho acabaram fazendo essa jogada. De qualquer maneira, eu acho que Manaus, até ainda vindo do aprendizado de ter sido uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, poderia ter sido uma escolha muito melhor. Muito melhor. E teria sido dentro da jurisdição da Amazônia, deixando a mesma imagem internacional e não no atoleiro, como parece que a gente vai ficar ao finalizar esse evento. Qual é a sua expectativa? André, você falou uma coisa muito importante aqui, a situação da escolha e como a cidade de Manaus é vista como, até mesmo internacionalmente, né? O estado do Amazonas, toda essa visão, e eles foram preteridos ali
por Belém, que em termos de infraestrutura, até nós tivemos algumas crises relacionadas a hotéis muito sérias. Então não é só que a pessoa foi assaltada, é que de repente um motelzinho virou um hotel de diária de R$5.000. Então são vários tipos de assaltos. Então quando a gente vê essa modificação, que é uma modificação que não visa, assim, não é que teve uma reforma, é que nós vimos preços exorbitantes a ponto de outras delegações desistirem de vir ao Brasil. Então, esta é uma situação muito grave. Agora, quando a gente olha para a situação de segurança pública, mesmo com a GLO decretada, mesmo com as forças policiais, o David bem trouxe aqui, tanto que tinham policiais ali na hora, então não é experiência brasileira, porque no Brasil, quando a gente é assaltado, normalmente não tem um policial ali na hora. É uma experiência premium, por assim dizer, e me surpreendeu muito o país. Eu já tive a oportunidade de estar no Catar algumas vezes e vou te falar, deve ser um choque de realidade gritante, porque o Catar é um dos países mais seguros do mundo. Eu vivi uma situação lá em que uma amiga esqueceu o celular no metrô, a gente desesperou, foi ali no Achados e Perdidos procurar, a pessoa virou e falou: mas você já olhou onde você deixou? E a gente... zoeira, né? Por quê? Porque brasileiras. Não, mas estava lá. Os críticos porque vão dizer, as penas são muito duras. As penas, a punição, não existe impunidade em relação a crimes lá. Então, o choque pro brasileiro de um assalto é diferente de um catari. Mas agora, o presidente Lula devia pensar nos brasileiros e decretar a GLO também no estado do Rio de Janeiro. Acho que vai ficar querendo. De qualquer forma, Guilherme Sugimori, o que você acha? A situação lá é difícil mesmo. Tem um problema de violência recorrente à cidade, mas a tal da GLO movimentou muita gente, né? São, acho que mais de 10 a 15 mil agentes espalhados. Mas qual é a crítica que está sendo feita? Com razoabilidade até. A GLO ela é muito focada. Ela foca nos espaços, nos ambientes, nos locais em que vai haver os eventos. E aí, fora desses ambientes, não tem qualquer impacto na violência, na segurança. Eu acho que a instrução que estava sendo dada oficialmente era de que os turistas ficassem nas áreas de evento até pelo aumento de segurança. E isso é para o evento, não afeta a segurança na cidade de uma maneira geral. E o preparo da cidade, olha, eu falei recentemente com membros do governo que lidam com essa área e, assim, há uma dificuldade mesmo. Assim, há uma incerteza de aonde ficar os espaços, o que tem de disponível. Estão tendo que converter lugares para servirem como hotéis, como você falou, né, Jazz? Motéis sendo usados como hotéis, alojamentos e tal. E se eu não me engano, mas aí, justiça seja feita, se eu estiver enganado, me corrijam, um dos países nórdicos que já fez isso em Olimpíadas no passado, fará novamente aquele esquema de levar um transatlântico, né? Um navio de cruzeiro para que sua delegação fique no navio de cruzeiro. Já Você tem não o vai dar o cruzeiro nome da delegação, não? Hã? Você não vai dar o nome da delegação? Eu me esqueci. Senão eu daria, assim, eu acho que é Noruega, porque... A gente se vê por aqui. Eu acho que é Noruega porque é da Norwegian Lines, tem a linha de cruzeiros famosa, né? Tá meio na cara, mas tudo bem, gostei. Boa provocação, faz sentido total e é importante a gente ter isso em mente. David, se for breve, jogo rápido aqui, então, complementando o David, a gente volta pro Rio de Janeiro. Não, é porque assim, tem uma questão que a gente tem que observar, né? Belém tem 3 facções principalmente agindo. PCC, Comando Vermelho e também o Comando Classe A, que é uma facção que existe por lá e essa disputa por dominância de território. E os crimes que acontecem aqui em São Paulo também acontecem por lá. E esses criminosos têm agido e têm realmente, assim, gerado um intercâmbio entre esses bandidos. A gente estava falando ainda há pouco do Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho também age em Belém. E no Rio é bem pior, porque eles fazem a disputa de territórios. Eles dominam esses territórios. Ainda há pouco também a gente estava falando sobre a mega operação, sobre a utilização até mesmo de animais, mas até a lista que foi divulgada em relação àquelas pessoas que acabaram sendo mortas durante o confronto, os 115 civis que já foram identificados, eles, a maior parte, já tinham mandado de prisão, pelo menos a metade, na verdade, já tinha mandado de prisão em aberto.
Então, assim, é um absurdo que a gente vive no nosso país em relação à segurança pública. E aí, quando você tem um evento para demonstrar que realmente vai ter uma classificação de, olha, o nosso país aqui, ele está preparado, e você ver jornalistas, principalmente, que vão propagar isso para o mundo, é muito preocupante. Só um detalhe da experiência, os pertences todos foram recuperados e os suspeitos presos. A gente espera que essa também seja a realidade, não só das pessoas que vêm para a Copa, então uma triste realidade eles terem passado pelo trauma de um assalto, mas que bom que no caso deles a gente conseguiu que os pertences fossem recuperados, que os criminosos fossem presos e que ninguém fosse vítima de nada mais grave ainda. A gente espera que um dia essa possa ser a realidade de todos os brasileiros que forem vítimas de crimes, terem seus bens recuperados e terem seus algozes presos. O próprio comentário aqui da nossa audiência dizendo que aqui no Pará é assim mesmo, né? Entra por uma porta, já sai pela outra, enfim, não é só no Pará não, antes fosse. De qualquer forma, Pará com todos os holofotes representando o Brasil, a gente chegou naquele momento, acho que só de contenção de danos, mitigar todos os possíveis riscos e fazer o melhor evento possível nessa altura do campeonato, é o que nos resta torcer.